Olá, pessoal. Conforme combinado na nossa reunião, a próxima atividade será sobre difração de raios-x e a determinação de estruturas cristalinas. Nós chegamos a ver em sala de aula, fizemos exercícios, e aí eu vou disponibilizar para vocês poderem revisar, né, essa videoaula, que na verdade é em cima do mapa mental de difração de raio-x, que eu também vou disponibilizar para vocês, tá certo? Então, essa técnica é uma técnica muito utilizada para a determinação de estruturas cristalinas, já que o comprimento de onda da radiação utilizada é da ordem da distância entre os planos cristalinos. Então, esse é o mapa mental que eu vou comentar e que vai ser disponibilizado para vocês em sala de aula, ok? Então, primeiro, entender como é que ocorre a produção de raio-x. Então, normalmente, nós vamos ter um filamento, um cátodo, a estrutura aqui, nós vamos ter um cátodo, vamos ter um metal-alvo, e aí há uma diferença de potencial entre o cátodo e esse metal-alvo em torno de 50.000 volts. Então, à medida que é aplicada essa diferença de potencial, o que é que acontece? Elétrons são emitidos pelo cátodo e colidem com esse metal. Nessa colisão, há a produção de raio-x, tá certo? A explicação é essa daqui, ó. Quando o elétron proveniente do cátodo, devido à grande diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, ele é acelerado com grande energia e colide com o alvo. Normalmente cobre, molibdênio. E aí nessa colisão, como os elétrons têm muita energia, ao colidir com o elétron da camada K, ele retira elétron e fica um vazio. Então, um elétron de um nível mais alto decai para preencher esse buraco. Quando ele volta, a gente já viu isso desde de química geral, o modelo de Bohr, quando o elétron volta de um nível superior para um nível mais baixo, a emissão da energia. Então, nesse caso, essa energia tem um comprimento de onda característico do raio-x. E essas linhas, são chamadas as linhas de transição K, L, M. A ideia é o seguinte: o que é uma linha K-alfa? Esse K está indicando para a gente que o buraco que vai ser preenchido é da camada K, quer dizer, foi arrancado um elétron da camada K e aí um elétron da camada seguinte, que é a camada L, decai para a camada K. Então, essa primeira linha é chamada K-alfa. É simplesmente um decaimento de um elétron da camada L para a camada K. O que seria uma transição K-beta? É um elétron que decai da camada M para a camada K. E assim sucessivamente. A mesma coisa, o que é uma transição L-alfa? É quando o elétron que foi retirado, o buraco que vai ser formado, é na camada L. Então, quando um elétron da camada vizinha à camada L, ou seja, da camada M, decai para a camada L, essa transição é chamada L-alfa. Se for um elétron que veio da camada N para a camada L, L-beta, e assim sucessivamente, tá certo? Então, os raios-x são produzidos por essa colisão e o decaimento de elétron. Vimos também que ondas podem se reforçar, sofrendo uma interferência que a gente chama construtiva, e ondas podem ser anuladas quando a interferência é destrutiva. E elas se reforçam quando ela está em fase. Então, imagina aí duas fontes, Imagine o exemplo que eu dei em sala de aula. A gente joga uma pedra num lago e logo em seguida, nas proximidades, outra pedra. Então, cada pedra vai gerar ondas que vão crescendo, mas vai ter um momento que elas vão se encontrar, as ondas provenientes pelas duas fontes. E aí, em algum ponto, vai ter o reforçamento dessas ondas numa interferência construtiva,
e alguns pontos elas vão se anular. Normalmente a gente observa que na direção dessas setas, ó, em cada uma delas, onde há o cruzamento aqui, há um reforço nas ondas, elas interferem de forma construtiva. E fora dessa região, elas se anulam. Você pode imaginar essa figura também, uma estrutura cristalina que tem vários átomos, perceba, né? Uma célula cúbica aí, tem vários átomos, ela cresce em todas as direções, e aí é bombardeado por um feixe de raio-x. Então os átomos vão produzir reflexões, difrações da radiação, e em algum momento ondas vão se reforçar e outras vão se anular, tá certo? A partir desse princípio, a gente pode calcular a distância entre planos paralelos numa estrutura cristalina. Então, P, Q e R representa planos paralelos de uma determinada estrutura cristalina. Então, nós vamos ver o espalhamento dos raios-x por uma família, né, de planos no determinado cristal. O nosso interesse é, a partir da geometria que nós vamos analisar no espalhamento do raio-x, a gente determinar a distância entre planos paralelos. Então, imagine que o raio-x vem e bate nesse primeiro plano, há uma reflexão e ele segue esse caminho. Um segundo feixe atinge o outro plano e segue esse caminho. Então, se a gente fizer uma análise agora simplesmente geométrica, bem simples, podemos observar essa estrutura, onde você tiver o triângulo B, Y, ou na verdade, se você tiver esse caminho aqui, ó, B, Y, E, esse caminho desse raio, vai ser igual ao caminho AXD, mais essa diferença aqui, GY mais YH. Então, o caminho que os raios, né, que esse raio BYE percorre, quando ele colide aqui no segundo plano, é igual a esse aqui, do primeiro plano, mas essa diferença no percurso, GH mais YH. Ora, isso aí a gente pode aplicar uma geometria simples, se a gente olhar esse primeiro triângulo aqui, ó, da esquerda, GXY. O que é que a gente pode dizer? Que o seno desse ângulo θ vai ser igual a quê? Vai ser igual a GY sobre a hipotenusa, que seria GX, mas quem é isso aqui? Olha aqui, é essa distância entre esse plano aqui, tá certo? Na verdade, isso aqui. Olha aqui, repetindo, é GY, o seno desse ângulo θ é igual a GY sobre D, que é a distância. E aí a gente pode dizer que GY, que é esse caminho a mais aqui, é D seno de θ. A mesma análise vamos fazer do outro lado. O seno desse ângulo aqui é dado por YH sobre o D. O D é a hipotenusa, né? A distância aqui, então cateto oposto sobre hipotenusa e YH, 2D seno de θ. Somando essas duas distâncias, a gente vê que isso aqui é igual a 2D seno de θ. Sobre determinadas condições, isso é chamada a lei de Bragg. A condição onde haja um reforço de onda, essa equação pode ser utilizada para a gente calcular a distância entre planos paralelos. O Y é igual a 2 vezes D, esse D é a distância, né, de uma família de planos, HKL é o plano que a gente está estudando, e o seno de θ, tá certo? Seno de θ. Vou chamar mais atenção porque eu estou reforçando isso. A distância, então, interplanar para o sistema cúbico é dado por isso aqui. A aresta, HKL são os índices de Miller para um determinado plano, tá certo? Agora, cuidado, porque normalmente não é dado esse A, a aresta. Normalmente a gente dá o raio. Então, você tem que saber, por exemplo, para o sistema simples, o A é igual a 2R, isso foi alvo de estudo na ficha 1 e 2, né, nas atividades. O A é igual a 2R.
Se for CFC, essa aresta é 4R sobre raiz quadrada de 2. E se for o sistema cúbico, é 4R sobre a raiz quadrada de 3. Não posso esquecer aquelas relações iniciais. E aqui, como a medida é feita? Então, nós temos a fonte de raio-x, a sua amostra, e ela vai bombardear a amostra e vamos detectar com o sensor de raio-x as reflexões que ocorrem. Então, normalmente você faz uma varredura tentando detectar em que ângulo acontece um reforçamento de onda, acontece uma difração de raio-x, tá certo? E veja que esse ângulo aqui não é o ângulo θ. Esse ângulo que é medido é o 2θ. Então, o que eu chamo particular atenção para você quando for resolver exercício sobre esse assunto, porque o que você vai ter no problema, ele não vai nunca dizer, olha, o ângulo 2θ foi esse tal valor. Ele vai dizer que o ângulo de difração foi tal valor. Então, você tem que lembrar que esse ângulo onde ocorre a difração é o 2θ, porque quando você jogar na equação da lei de Bragg, você tem que lembrar que aqui é apenas o seno de θ. Tá legal, gente? Tranquilo? Vamos lá. Tá terminando. E o resultado de uma análise de raio-x é um gráfico que a gente chama de fratograma. No eixo X, eu tenho os ângulos, esses ângulos 2θ, onde ocorreram a difração. E o plano, o índice do plano, né, onde foi produzida essa difração. Então, esse gráfico aí, ele mostra para o analista o ângulo onde ocorreu a difração e o plano que está produzindo essa difração. Tá legal? Então, eu posso usar numa determinada situação os planos para resolver, desde que eu conheça os planos onde ocorrer a difração, ou os ângulos. Então, regras assim empíricas para o sistema cúbico, que é o mais simples. Então, numa rede cúbica simples, são possíveis reflexões em todos os planos. Então, a gente não tem uma característica especial. Mas observa agora, no sistema CCC, cúbico de corpo centrado, apenas os planos cuja soma, olha aí, cuja soma dos índices seja um número par. Então, se você olha um conjunto de planos de um determinado elemento, para cada plano a soma dos índices é um número par, é do CCC. Na estrutura CFC, os planos que sofrem difração são aqueles cujos índices de Miller são todos pares ou ímpares. Por exemplo, se a gente olhar esse exemplo que eu coloquei aqui de uma análise, olha aqui, todos os índices, veja, não são todos os conjuntos de pares, os índices de um determinado conjunto. Aqui é tudo ímpar, aqui são pares, ímpares, pares. Então, isso me diz que esse elemento ali é o alumínio, não coloquei o nome, mas é alumínio, ele pertence à estrutura cúbica de face centrada. Então, isso é uma regra empírica que, em uma determinada situação, a gente, lembrando, já descobre qual é a estrutura cristalina do elemento. E, resumindo, o que eu disse está aí nessa tabela. CCC, a soma dos índices HKL do determinado plano, é o número par, e CFC, eles são todos ímpares ou pares, ok? Uma outra regra empírica é o seguinte: se a gente pegar a equação de Bragg e a equação da distância, então se eu substituir a distância, a equação da distância na fórmula de Bragg, a gente fica com isso daqui. Eu vou rearranjar essa fórmula em torno do seno, então vou ordenar aqui para ficar expresso em função do seno é elevar ao quadrado. É uma outra regra empírica. Então, se você olhar um conjunto de planos, como eu tenho aqui, ó, se você pegar a relação ou dos índices dos dois primeiros planos, ou a relação dos ângulos onde ocorreram as duas primeiras difrações, entendeu?
para os dois primeiros planos, você tem duas condições. Ou você olha a relação do seno ao quadrado dos dois primeiros picos, onde ocorrer a difração. Se o problema não der o ângulo, vai lhe dar os índices que produziram difração. Então, ou fazendo essa relação ou essa, se o resultado for 0,5, você tem que é do sistema CCC. Se a relação for 0,75, é CFC. Ok, pessoal? Então a gente termina aqui. Qual é o conselho que eu dou? Pegue primeiro a ficha que eu entreguei, a ficha de aula, para fazer os exercícios. Aí depois que você se habituar, pega a tarefa que eu coloquei para vocês. Ok? Até a próxima.